Pai nosso que está nos céus, te somos imensamente agradecidos pela tua infinita graça para conosco, pela tua misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Nesse momento em que vamos começar uma palestra, não uma palestra, mas uma aula, suplicamos a direção do teu Santo Espírito, que possamos estar atentos, que possamos aprender mais daquilo que vem de ti. Abençoa aqueles que estão ouvindo e vendo ao vivo e também aqueles que oportunamente virão. Que possam receber de ti a graça, o conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Olá, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão vendo ao vivo e aqueles que certamente verão depois. Estive ausente aí 2 semanas, 2 sábados, devido a um trabalho missionário que se apresentou aí de última hora, uma emergência. Mas agora estamos voltando e vamos dar continuidade à nossa série sobre a obra médico-missionária. Hoje nós vamos falar especificamente, a nossa aula ela estará relacionada com a obra médico-missionária do tempo do fim. Vocês se lembram que nós falamos do período antediluviano, do período israelita, dos tempos de Jesus, falamos do período dos pioneiros, e agora vamos falar do nosso período, que é o tempo do fim. A obra médico-missionária do tempo do fim, ela está dividida em 2 fases, né? A primeira fase será realizada com o derramamento da chuva seródia, não a primeira, a que será realizada com o derramamento da chuva seródia. E esta obra médico-missionária ela será feita com o poder divino de maneira sobrenatural e invisível. Nós seremos, digamos assim, dotados de um poder extra, né? Assim como foram os discípulos durante o período da chuva temporã. Também no tempo de fim, essa obra ela vai receber esse poder que nós chamamos de chuva serôdia, né? Nós sabemos que a chuva temporã na Palestina, ela preparava a terra para a semeadura. Então, foi aquilo que foi feito lá durante o período da igreja primitiva. E depois vinha a chuva seródia, que amadurecia os grãos para a colheita, né? Então, é o que eventualmente vai ocorrer com o derramamento da chuva seródia. Os grãos que foram crescidos na semeadura que nós estamos lançando serão amadurecidos para serem recolhidos aos celeiros celestiais, né? Então, essa é a figura de linguagem. Então, durante esse período, ela será feita de maneira sobrenatural e visível. Além de sobrenatural, ela também será realizada com uma completa dependência de Deus. Isso aí conforme disse o próprio Jesus, lá em Mateus 10, 8 a 10. E ele disse: ação, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Então, isso é uma manifestação sobrenatural e invisível. Expulsar os demônios, de graça recebesse, de graça dai. E não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em vasos e cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operar o seu salário. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte, que essa fase da chuva serôdia é uma fase onde nós estaremos 100% na dependência divina para a nossa subsistência no dia a dia, né? Viveremos somente pela fé fazendo o trabalho do Senhor. Assim, o mesmo aconteceu com os discípulos lá na igreja primitiva, sobre o poder da chuva temporã. Bom,
Então, essa é a primeira característica, né? Essa é a primeira fase. Primeira fase não, uma das fases. É a fase da chuva seródica. Agora vamos falar aí da outra fase. Essa fase é que será realizada de maneira sobrenatural e invisível. Lembre, a primeira fase ela é invisível. Porque essa agora ela é sobrenatural, mas é invisível? Porque não haverá, digamos assim, ressuscitação. Nós não vamos ressuscitar mortos, né? Nós vamos fazer curas espetaculares somente colocando a mão. Não. Ela continua sendo sobrenatural, por quê? Porque Deus é que cura. Ele vai continuar curando, né? Eu sempre digo que nós, quando implementamos ou aplicamos uma terapia natural em alguém, a gente faz a nossa parte, mas quem que faz a cura? Deus é o que dá a cura, né? Ele dá a cura através daqueles métodos que ele escolheu para tratar as enfermidades, né? Então, ela continua sendo sobrenatural, mas ela é invisível, né? Ela é silenciosa. Não é coisas tão alarmantes como ocorreriam ou como irão ocorrer com o derramamento da, da chuva serôdia. Agora, nesta fase, uma das características difere que ela é invisível, né? Sobrenatural invisível, e outra característica é que nós devemos fazer provisão, estar presente, né? Fazer provisões. Quais são as provisões? Necessitamos aplicar terapia, necessitamos de locais, necessitamos de toda uma logística, né? Que durante a fase da derramamento da chuva seródia será completamente dispensável. A obra médico missionária sobrenatural e visível, ela deve ser realizada com uma compreensão profunda dos 4 pilares da prevenção e cura de enfermidades. Ela deve estar voltada para atender às 4 esferas das necessidades humanas, né? Então, são 4 pilares onde está estabelecido, né, esses princípios de prevenção e cura, e ela vai ter que atender às 4 áreas de necessidade humana, as 4 esferas das necessidades humanas. E vamos falar rapidamente aí desses pilares. Bom, os 4 pilares de prevenção e cura são, em primeiro lugar, e aqui nós vamos ver que os métodos divinos, como eles diferem, né, diferem dos métodos, né, da medicina alopática, né, dos métodos do mundo, poderíamos assim dizer. No método divino, primeira coisa, o primeiro pilar é remover o abuso cometido contra o corpo e contra a mente. Então, todos aqueles abusos que são cometidos contra o corpo e contra a mente, eles têm que serem removidos. Se a pessoa fuma, tem que deixar de fumar. Se usa alguma substância tóxica, tem que deixar. Se toma bebida alcoólica, tem que deixar. Se essa pessoa come todo dia o que não deve, todo o tempo, tem que abandonar. Se ela dorme fora de hora, tem que abandonar. Ou seja, todos os fatores que agridem o corpo dos indivíduos e que são pecados cometidos contra o corpo e a mente, estes devem ser abandonados, devem ser removidos, né? O que difere da medicina alopática é que, às vezes, a pessoa está tratando algum tipo de enfermidade e os médicos dizem, né? Infelizmente, não, você pode comer o que você quiser, não, isso não atrapalha, não. E, e por isso que é uma medicina baseada praticamente, né? O foco são os sintomas. Aqui vocês estão vendo claramente que o foco que são as causas. Primeiro você elimina o abuso. E agora o que você vai fazer? Agora você vai, né, utilizar os remédios de Deus para restaurar a saúde daquela pessoa, né? E restaurado, aí você fala, né, aquilo que Jesus falou. E o que Jesus falou, né? Depois que curava alguém de uma dor, de um problema físico mental, ele dizia: vá e não peques mais. Ou seja, já não mais transgrida as leis de saúde, né? Porque Ellen White diz que transgressão das leis de saúde, por incrível que pareça, é transgressão da lei divina, né? É uma passagem assim muito forte, né? Mas o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós temos o conhecimento necessário para cuidar dele, não cuidamos. Então, isso é pecado. Ok?
Primeiro, remover o abuso. Depois, bom, removido o abuso, agora, essas coisas não são feitas em partes, como eu estou dizendo, não. Então, podem ser feitas de maneira simultânea, né? A ação, ela pode ser simultânea. Então, fornecer ao organismo o nutriente necessário para dar o mesmo a capacidade de prevenção e cura. Ou seja, o nosso organismo está dotado de mecanismos de restauração que são espetaculares, né? Nós temos um sistema imunológico, que é um sistema inteligente, que ele adquire memória, né? Por exemplo, você teve contato com alguma coisa, algum micro-organismo, alguma substância, você ficou doente. A doença, na realidade, aqueles sintomas, é o esforço do organismo para livrar você daquilo, e ao mesmo tempo que o sistema imune está aprendendo a lidar com aquilo. Ok? Tanto é que quando você... a melhor vacina que existe é quando você tem uma doença e você se recupera, você não vai voltar a ter aquela doença infecciosa. Por quê? Porque o organismo ele adquiriu, digamos assim, uma memória daquilo, né? E quando você tiver contato novamente com o micro-organismo, ele já tem aí arregimentado, né? O seu sistema de defesa já está pronto. Ok? Então, agora, veja bem, aqui que está um dos problemas com a medicina alopata, ou alopática, é que eles estão trabalhando em cima dos sintomas, né? E muitos dos sintomas, eles são mecanismos de defesa, do qual também o sistema imunológico está aprendendo como lidar com a enfermidade. Um dos mecanismos de defesa, por exemplo, é a febre, né? Mas por que que a febre se eleva quando o indivíduo tem, por exemplo, uma infecção? Porque quando aumenta a temperatura do corpo, algumas linhas do céu de defesa do nosso corpo, principalmente os macrófagos, se eu não me engano, eles são, a sua capacidade é potencializada 20 vezes mais do que no período não febril. Então, a febre ela é um mecanismo de defesa. E hoje, na sociedade, por exemplo, a pessoa fala que o indivíduo está com febre, está preocupado com febre. Aí, o que que se dá? Aí você lá dá um antifebril. E o que que você está fazendo na realidade? Você está começando a embotar, a estorvar uma das linhas de defesa, né? Porque você está limitando o organismo. Ainda bem que Deus criou o homem de uma maneira tão maravilhosa que a gente resiste à enfermidade e resiste ao tratamento, né? Então, a febre, ela não deve ser, digamos assim, combatida, ela deve ser controlada, né? E como é que se controla a febre? Com toalhas, principalmente na região da cabeça, que é toalhas de água fria na região da cabeça, que é a grande preocupação, né? Em crianças, por exemplo, diz que essa febre muito alta vai ter convulsões, coisa e tal. Isso é um evento um pouco raro, mas você só controla, né? Se uma emergência não conseguir controlar de maneira natural, o medicamento pode ajudar. O medicamento tem o seu lugar, né? Mas existe um abuso na sua utilização e as pessoas estão cada vez doentes, mais do medicamento, mais do tratamento que às vezes da própria enfermidade. Então, nós não lidamos com os sintomas, né? Nosso sistema ele é inteligente, ele é capaz de adquirir memória, de utilizar seu sistema aí para poder recuperar a saúde, ok? Então, removemos o abuso, damos ao organismo os nutrientes necessários. O grande problema que nós temos hoje é que 50% da dieta comum da população consiste de quê? Açúcar, alimentos refinados e gordura. Eu acho que eu já mencionei que eu chamo isso aqui a trindade das enfermidades metabólicas e neuropsiquiátricas, por uma série de razões. Então, as pessoas, na realidade, estão desnutridas e, paradoxicamente, uma das características das pessoas que estão obesas é que elas estão obesas e, ao mesmo tempo, estão desnutridas. E pelo fato de estarem desnutridos, o seu metabolismo vai se complicando cada vez mais e o corpo perde cada vez mais a capacidade de mobilizar energia e aquela pessoa vai ganhando cada vez mais peso, tornando o problema um problema muito sério, né? Porque a obesidade, por exemplo, lança os fundamentos de uma série de enfermidades, né? Hipertensão, diabetes, problemas coronários, tudo isso aí. E ao
comermos os alimentos que têm os seus nutrientes, né, adequados para nós estamos dando ao corpo as ferramentas que eles precisam, né? Agora as pessoas só comem praticamente proteínas e grande quantidade de carboidratos e gorduras e os outros nutrientes. Por incrível que pareça, existem dois nutrientes que praticamente a população do mundo está com deficiência, que é a vitamina B12 e a vitamina D, né? Mesmo em países tropicais, a deficiência da vitamina D é algo que tem assim, como eu lhe diria, tem, não preocupado, mas intrigado, né? Essa tem intrigado até cientistas, né? Porque como no país tropical uma pessoa pode ter deficiência de vitamina D? Então a explicação é a seguinte: primeiro, o uso dos protetores solares, né? As mulheres também com o uso da maquiagem, que é a parte que mais está exposta ao sol é o rosto, e cobre de maquiagem. Um outro problema também é a utilização das buchinhas, né, de esfregar a pele, né? Todo dia a pessoa toma banho esfregando a pele, né? Então, a nossa pele, ela produz um sebo. Esse sebo que ela produz ali no tecido subcutâneo, um pouquinho acima, é uma finalidade importante no caminho, né? Na rota de síntese da vitamina D, né? Que percorre pele, rins, fígado e tudo isso. Então, é claro que as pessoas têm que tomar banho, mas devem evitar usar esse sabão, que são sabão detergentes, né? Usa um sabão neutro, se quiser. Outros sabões pode utilizar nas partes mais íntimas, né? E evitar esfregar com a bucha, porque você está removendo toda aquela, né, aquela gordurinha que vai dar também brilho à pele, vai dar uma aparência mais saudável. Você está raspando aquilo todo dia. Isso ocorre muito em países tropicais. Então, é, evitar isso. Evitar também, se você tomou um sol, ou chegou. O único momento que você teve, que você veio quando veio do trabalho, estava assim, você pegou um sol caminhando, alguma coisa assim, evite chegar em casa também e já tomar banho, né? Espere passar um pouquinho, tome um banho, utilizando um sabão neutro, se você quiser, mas evite esfregar, né? Porque você vai limitar aí a sua capacidade de sintetizar a vitamina D3. E outra vitamina também que é uma preocupação. Antes pensavam que era vegetarianos, né, que era um mito na realidade, é a vitamina B12, né? Um estudo feito aqui nos Estados Unidos há uns 10 anos mostrou que uma em cada duas pessoas, né, não tem níveis de B12 de acordo com o que seria desejável, né? Então, aí veio um mito: será que uma de cada duas pessoas é vegana? Claro que não. Deve ser vegano no mundo, deve ser 0,001%, né? Significa de 8 bilhões, nós temos 4 bilhões de seres humanos aí com uma produção suficiente uma síntese suficiente de vitamina B12. Mas por que isso ocorre? Porque a vitamina B12, ela é sintetizada por bactérias. E onde é que nós encontramos essas bactérias? Ela está no solo, ela está na água que se toma. O problema é que hoje nós não temos contato com a terra, as coisas chegam à nossa casa super lavada, super preparada, a água está tratada, então essas bactérias foram sendo destruídas da única fonte, a única fonte que o ser humano poderia ter tido, e aí nós perdemos, né, essa colonização. Uma delas é a Klebsiella, que é uma bactéria que sintetiza B12. E aí a pessoa vive num ambiente fora do seu habitat natural, que é uma cidade, ela não tem contato com a natureza, não tem contato com absolutamente nada, a água que ela toma é água tratada, então certamente, independente de ser vegano ou não vegana, ela vai desenvolver deficiência ou vai ter um nível insuficiente de vitamina B12. E a vitamina B12 desempenha uma função importantíssima na nossa saúde. Você não imagine a função importante que tem a B12, né? Até o sistema nervoso central. E são mais de 25 tipos de sintomas que pode estar relacionado com uma quantidade deficiente da vitamina B12. Então, com relação à B12, o que eu recomendo? Bom, recomendo, se você
mora no campo, for tratar, tomar uma água que não é tratada quimicamente, mas é limpa, é potável, é filtrada, não tem problema nenhum. Nenhuma, você pode utilizar e eventualmente você vai ser recolonizado com essas bactérias. Na realidade, não são bactérias que são amigas, né? Ajudam na síntese da vitamina B12. Mas enquanto você está numa cidade, o que eu recomendo é todo mundo, primeiro, fazer um exame uma vez por ano e tomar um suplemento. O suplemento, eu indicaria 1.000 microgramas da vitamina B12, da forma metilcobalamina, que é a forma líquida ou dissolvível, né? Por que que eu acho que é melhor a metilcobalamina? Porque tem outra cianocobalamina. Porque essa não necessita ativação do fígado. E quando você toma sublingual, já passa para o sistema aqui. Quando você toma outra, o que você ingere, você vai necessitar de uma substância, de um hormônio que o estômago sintetiza, chamado fator intrínseco. Mas o que ocorre? Muitas e muitas pessoas estão com problemas intestinais, estão com no estômago, né? Ou gastrite, ou pangastrite, ou úlcera, o que seja. E ali o estômago às vezes não produz esse hormônio, produz em quantidade insuficiente. Então você fica com a deficiência, não porque não tenha na alimentação, né? Mas porque não existe o fator intrínseco. E essa é uma das razões pelas quais aqueles que comem carne, fazem tudo, também estão com deficiência, muitos deles, por quê? Esse fator, né, da questão da situação do estômago, né, também a questão das bebidas alcoólicas, então eles estão também com deficiência, né? Então é necessário utilizar esta reposição aí. A vitamina D3 seria 5.000 unidades internacional diária, e essa deveria ser verificada a cada 6 meses. Por quê? A vitamina B12 não adianta. Você nunca vai ficar intoxicado com excesso de B12, porque como a vitamina solúvel em água, o excesso será eliminado através da urina. Agora, a vitamina D não, ela é solúvel em gordura. Se a pessoa utilizar muito, muito em excesso, ela pode adquirir uma toxicidade. Então, por isso que é bom verificar aí a cada 6 meses como está e buscar aí obter dela diretamente da fonte, né? Através dos raios solares que incidem na pele, começam aqueles caminhos bioquímicos super complexos, né? Que até hoje também é uma teoria, na realidade a gente não sabe como isso funciona, e, e aí obter aí a sua síntese de vitamina D. Outra coisa interessante também com relação a isso é que se estabelecem parâmetros, né? Por exemplo, eu me lembro que há 3 ou 4 anos 20% de D já era considerado suficiente, né? Não, era 30%, era 30%. 30% já era considerado suficiente. Não 30%, 30%. Parâmetro de 30%. Agora baixaram para 20%. Agora, como é que eles fazem essas mudanças? Porque isso são mudanças baseadas apenas em estatística, né? Significa que todo mundo, a maioria está tendo 20, né? E não está morrendo, então é porque deve ser normal. Então estão confundindo o comum com o normal. Não, isso não é normal. Os problemas relacionados com deficiência de B12 e deficiência de D, vitamina D, eles são crônicos, não são problemas agudos que você vai ter manifestações de uma hora para outra. Quando chegar as manifestações da deficiência de B12, por exemplo, é porque, né, já não tem mais nada ali, aí vem as sequelas. Então, ter os nutrientes necessários para eu estou dando aqui um exemplo de vitamina B12 e D3, mas existem muitas outras. Isso aqui só se pode ser conseguido através de uma alimentação variada, né, e natural e saudável, ok? Então, primeiro pilar, remover o abuso. Segundo, dar as ferramentas que o organismo necessita para a restauração e cura. E agora vem o terceiro. Agora é interessante que no primeiro pilar, remover o abuso, somente aí, mais da metade dos problemas de saúde desaparece. Você pega o indivíduo, leva ele para uma clínica naturista lá, num ambiente controlado, onde ele está dormindo cedo, está caminhando, está pegando sol, né?
e ele está se alimentando corretamente, somente isso aí vai fazer com que muitos problemas de saúde desapareçam. Eu tenho visto isso com muita frequência. E aí, o pilar número 3, então nós temos remover o abuso, temos dar o corpo que necessita para reconstruir isso. Vamos ao pilar número 3. O pilar número 3, algumas pessoas que fazem essas modificações que mencionei no pilar 1 e 2, ainda pode ser que não melhorem seus problemas como deveriam. Então é necessário o quê? É necessário aplicar as terapias naturais, que são mecanismos que estimulam o organismo no processo de cura, né? É aquele estímulo, né, que nós damos ao organismo através de uma hidroterapia, através da a água, a hidroterapia aplicada de várias maneiras, né, numa sauna, né, um lavado de sangue, as toalhas, os fomentos, tudo isso aí estimula o organismo nos processos de cura. Então, às vezes é necessário, né, fazer isso aí. Mas normalmente se faz tudo junto, né? A pessoa não vai lá, são poucos que vão só para comer bem, né? A maioria já vão com problema e tem que se fazer assim. Bom, agora vamos ao número 4, pilar número 4. O pilar número 4 é algo mais importante e fundamental, que é interceder pela cura do paciente, orando por ele e, se não for possível, orar por ele. Isso aqui é o fundamental, né? Todas as pessoas deveriam estar envolvidas no processo de intercessão, mas aquelas que estão envolvidas na cura de problemas físicos e mentais, né, elas automaticamente têm que ser intercessoras, né? Porque, como mencionei anteriormente, quem é que dá a cura? É o barro? É a água? É a vitamina? Não, é Deus. Esses são apenas os métodos, ok? E vai haver problemas, né? Existem problemas de caráter, por exemplo, emocionais, mentais, pecados não confessados, um montão de... E às vezes a pessoa nem sabe o que é a Bíblia, não sabe absolutamente nada, e você tem que interceder por ela, né? Você não fala, isso é um trabalho nosso, isso é um trabalho do médico missionário, né? E aí a oportunidade de orar e interceder pelas pessoas que eles estão cuidando. Okay? Então, esse é o 4º pilar. Eu diria que, digamos assim, todos eles são importantes, mas é fundamental. Porque nos outros 3 pilares, né, você está cuidando ali do indivíduo, do corpo apenas físico dele, para que se sinta bem, coisa e tal. Aqui você já chegou num outro nível, né? Aqui você está pleiteando perante o Criador o quê? A salvação desse indivíduo, né? Você está pleiteando a cura eterna dele, não somente aqueles problemas de saúde ali. Inclusive, se os outros falharem, o indivíduo morrer, né? E for feita a intercessão e ele compreender e tomar uma decisão, o que vai ocorrer? Você pode ter uma imensa alegria de ver essa pessoa no céu, né? Que foi o que? Resultado do seu trabalho feito com ela. Okay? Então, vamos lá, os 4 pilares. Pilar número 1, remover o abuso. Pilar número 2, dar o corpo que ele necessita para restaurar-se. Pilar número 3, dar os estímulos naturais, os estímulos, né? E o pilar número 4, interceder pelo paciente. Ok? Vamos lá agora, mais adiante. Agora, os seres humanos, eles são compostos de 4 esferas de existência, né? Vamos ver agora quais são as 4 esferas das necessidades humanas que devemos atuar. Então, são 4 esferas de existência, existem 4 necessidades. Então, vamos ver aqui como é que nós devemos atuar nessas esferas para o quê? Para atender às necessidades dos nossos semelhantes. Bom, primeiro, temos que atender, o médico missionário está ali para atender às necessidades físicas. Quais são as necessidades físicas? É cura, alimentos, é roupa, é abrigo. Abrigo, por exemplo, eu vi uma pesquisa recentemente que, para vocês terem uma ideia da gravidade do problema, né? O Brasil hoje tem aproximadamente 300 mil moradores de rua, pessoas que não têm abrigo. 300 mil. E te digo que uma boa porcentagem desses 300 mil
são menores de 18 anos, ou seja, são crianças. Você já imaginou, por exemplo, a extensão do campo que você tem diante de você, né? De buscar essas pessoas, ir atrás, ver as necessidades, né? É uma doença, vamos curar, necessita de alimento, roupa, abrigo. Nós temos que arrumar uma maneira, né, de ajudar essas pessoas, porque senão o que nós estamos fazendo? Nada, estamos lá numa clínica, né? Levando uma vidinha boa, sentado, balançando na rede, parece um paciente, você dá um atendimento, coisa e tal. Não, nós temos que ir atrás das pessoas necessidades. E essa era uma coisa que João fazia, não esperava ninguém vir tocar a porta dele, não. Ele saía buscando aquelas pessoas que tinham necessidades para poder ajudar. Então, isso faz parte também da nossa obra médico-missionária. Atender as necessidades físicas. Segundo, então, a esfera física nós temos que atender. Agora, as necessidades emocionais nós temos que atender também. Aí também entra a cura, entra acolhimento, entra aconselhamento, entra motivação, entendeu? São necessidades emocionais. A pessoa está triste, está deprimida porque algum evento ocorreu, está sendo vítima, por exemplo, de bullying, ou qualquer que seja o problema, tem algum problema de relacionamento com a família ou alguma coisa, então nós temos que prover a cura também, temos que acolher, temos que aconselhar e temos que motivar, né? Isso é uma mentoria espiritual na realidade. E isso aí é as necessidades emocionais. Agora, temos também que atender as necessidades sociais, né? Como é que nós vamos atender essas necessidades sociais? Existe muita maneira de nós atendermos essas necessidades sociais, né? Capacitação profissional, né? Aí você pega um morador de rua, ele pode ser até um músico, pode ter uma profissão, mas está precisando daquele ajudazinha, né? Daquele empurrãozinho. Então, capacitar profissionalmente, a gente ajuda essas pessoas, capacitam elas para que elas possam, né, ganhar a própria vida, né? Ajuda para as pessoas de baixos recursos que necessitam, por exemplo, de cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, óculos, cuidados odontológicos e algum tipo de prótese ortopédica. Isso faz parte da obra médico-missionária, né? Não é só botar o pessoal para fazer jejum e ficar orando, não. A ação missionária, ela é uma ação de ação realmente, ela não é, ela é ativa, ela não é uma coisa assim passiva, né? Então, você pode estabelecer cursos de cabeleireiro, de pedreiro, de carpinteiro, cuidador de idoso, vários cursos onde você capacita o indivíduo para que ele possa, então, ganhar a própria vida, ok? Então, essas necessidades sociais. Vamos ver agora a quarta esfera, que também é a mais importante, né? Necessidades espirituais. E também essas ações elas não são isoladas, todas elas estarão voltadas para poder atender às necessidades espirituais das pessoas. Como são as necessidades espirituais? Necessidades espirituais, um dos grandes problemas que a humanidade enfrenta hoje, por incrível que pareça, apesar de que a Bíblia é o livro mais publicado de longe em todo o mundo, ele é o menos lido. Então existe um analfabetismo com relação à Bíblia. As pessoas precisam aprender a respeito da Bíblia, aprender a respeito do plano da salvação, tá? Elas precisam conhecer isso. Então, essas necessidades espirituais, elas são fundamentais, porque muitas pessoas vêm ao mundo e entram naquelas três perguntas, né? De onde sou, o que faço aqui, para onde vou, né? Quem sou, o que faço aqui e para onde vou. Aquelas perguntas intrigantes. Tem pessoas que passam por essa vida e nunca conseguem respostas. E às vezes, quando nós damos uma identidade de vida, uma identidade divina, falamos do plano de Deus, do amor de Deus e tudo isso aí, então essa necessidade espiritual ela é suprimida, e aí ela é suprida, não suprimida, ela é suprida, e aí então a pessoa pode ser sua vida completamente mudada. Completamente mudada. Portanto,
nós temos que atuar nessas 4 esferas das necessidades humanas. É necessário ter uma obra médico-missionária que não seja uma obra totalmente cômoda, né? Nós estamos aí em espaço de terapias naturais, esperando que alguém vá chamar, esperando alguma coisa aconteça para poder atender a necessidade dessas pessoas. Ok? Então, basicamente é isso. Muito simples, espero que todos possam entender. Normalmente eu faço PowerPoint para vocês terem aí, né, um guia, e provavelmente isso aí pode ser até impresso também, você ter lá com você e poder estudar. Pai nosso que está nos céus, te agradecemos uma vez mais pela tua infinita misericórdia, te suplicamos que ajude-nos para que possamos ser os médicos missionários de um mundo que está doente. Que possamos ser as mãos de Jesus, levando cura, possamos ser os pés de Jesus, levando às pessoas a mensagem do Evangelho Eterno. Esteja com cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos dê uma semana, mais uma, na sua companhia, em nome de Jesus. Amém.